Abrir a nossa Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Ele fala sobre as últimas palavras de Davi, né? Antes de Davi morrer. Então ele está narrando aqui as últimas palavras de Davi. Hoje nós vamos ter um culto diferente. Deus escolheu esse dia para te honrar. Nós vamos fazer um ato profético hoje, né? E Deus colocou no meu coração numa madrugada dessa aí para a gente fazer esse ato profético hoje na igreja, consagrando o seu serviço ao Senhor, o seu trabalho. Depois você vai entender por quê, né? E então hoje nós vamos ter um culto de reconhecimento, um culto de gratidão, né? Pelo seu trabalho na igreja, seu esforço, seu apoio na igreja. E isso tem um reconhecimento diante de Deus, né? Então, eu não sei o que Deus vai dar para você, eu não tenho dimensão, mas eu sei que Deus vai te honrar. Nós vamos fazer um ato profético como Davi fez, e eu sei que você vai ter um resultado, não sei aonde, em que área da sua vida, né? Se espiritual, ministerial, financeira, né? Eu não posso dizer isso para você, mas eu sei que nós vamos fazer um ato profético e Deus vai te honrar. Agora, entenda, o culto de hoje é pelo seu trabalho na igreja, é pelo seu esforço na igreja, é por aquele dia que você não podia estar aqui, mas você estava. É o dia que você não podia contribuir, mas você contribuía. Por isso a igreja está de porta aberta. Então eu creio que Deus, Ele olha o nosso sacrifício, né? Então hoje chegou o dia do seu reconhecimento. Agora eu não posso dizer para você o que exatamente que Deus vai fazer na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida, né? Segundo Samuel 23, vamos para o 22, para a gente se localizar do que a gente vai falar. Davi, ele está sendo perseguido pelo Saul. Saul era um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, mas ele não conseguia obedecer a Deus, era um rei rebelde. Deus mandava fazer uma coisa, dava uma ordem, e ele no meio do caminho mudava a ordem de Deus, fazia as coisas segundo o pensamento dele. Então Deus mandou ele numa cidade, acaba com aquela cidade, mata aquele povo porque era um povo de guerra, que lutava contra Israel. Ele foi, Deus falou, mata os animais, mata as crianças, mata tudo, era a ordem de Deus. Porque as crianças eram treinadas no exército para matar o povo de Israel depois. Então ele queria cortar o mal pela raiz. E aí o que acontece? Ele ia, deixava os animais vivos. Deus falou para ele matar o rei dos Amalequitas, né? Ele ia, deixava o rei vivo, então ele poupava as coisas, pensando que Deus ia aprovar aquele sacrifício. E aí ele foi reprovado. A unção que Deus havia dado para o Saul passou para o rei Davi. E é naquele momento que o Davi mata o gigante. A unção não estava mais com o rei Saul. A unção tinha passado, Deus tinha transferido a unção para o Davi por causa da desobediência do Saul. Então, e ele começa a ter ciúmes de Davi, né, porque Davi está tendo um reconhecimento das pessoas público. A unção de Davi está sendo reconhecida publicamente. Então quando ele mata o gigante, que ele volta lá, o povo cantava assim: Saul matou milhares e Davi matou 10.000 de milhares. E isso causou um ciúmes no Saul. Ele começa uma perseguição de morte contra o rei Davi. E o Davi foge. Ele vai para um lugar chamado Adulão, uma cidade chamada Adulão, um território de Judá. E ele, diante de tantas cavernas, ele escolhe uma e ele fica ali dentro daquela caverna. Ele tinha que se proteger da morte, né? E ele é obrigado a fugir e ficar dentro de uma caverna, e sendo que ele seria o próximo rei de Israel. E aí ele diz assim, ó: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos, toda a sua casa de seu pai, desceram ali para ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Aí o Davi vai para a caverna de Adulão, a família dele vai visitar ele lá, né? Até então a família dele não acreditava nele, antes dele matar o gigante. E aí ele vai lá, todo homem em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles. Eram 400 homens. Então esses 400 homens iam visitar o Davi lá na caverna de Adulão.
conheciam o Davi, a fama do Davi, né? E o Saul, com ciúmes, perseguia o Davi, uma perseguição de morte, porque a unção dele estava sendo reconhecida publicamente. As pessoas cantavam para o Davi, né? Pelo o ato dele derrotar o gigante, causou lá um ciúmes no Davi. Vamos no 23. Aí no capítulo 20, no 2 Samuel 23, diz assim, ó. São essas últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, ungido de Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi sabe que tudo que está acontecendo na vida dele é o Espírito Santo. Tudo que está acontecendo na vida de Davi é por intermédio do Espírito Santo. Tudo que acontece na nossa vida é por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. Tudo na nossa vida é pela força do Espírito Santo. Davi venceu cada guerra, e esses homens que lutaram com Davi, eles fizeram tanta proeza, mas tudo pela força de Deus. Então Davi reconhece isso. Ó, a palavra de Deus está na minha boca, a palavra de Deus está na minha língua. Então ele reconhece que ele está vencendo por causa do Espírito Santo. Quem está fazendo Davi vencer na vida é o Espírito Santo. E ele fala aqui de uma qualidade de Deus interessante, né? Aí ele fala aqui no 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou, aquele que domina com justiça sobre os meus, sobre os homens que dominam no temor de Deus. O 3, ó. Disse Deus de Israel, a rocha de Israel, a quem me falou, aquele que domina com justiça. Irmão, se tem uma coisa que Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? Deus é amor, mas o caráter de Deus, a personalidade de Deus é isso. Não adianta a gente dar uma rasteirinha em Deus, tentar fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, não vai funcionar, porque Deus é justo. Ou então a pessoa pensa assim, mas eu dou um dízimo de 10 mil na igreja, então eu posso, né, dar umas desviadas por aqui que Deus vai entender que eu sou um dizimista alto. Deus trabalha com justiça. O trono de Deus é estabelecido em justiça. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso é não tem como escapar disso. É claro que nós vamos colher com misericórdia, porque Deus é misericórdia. Mas tudo que o homem semeia, ele vai colher. Deus é o Deus de justiça. E é isso que o Davi reconhecia, que Deus é o Deus de justiça. Davi está naquela caverna, e aqui no versículo 5 começa a falar dos valentes de Davi, né? Eles eram conhecidos como os poderosos de Davi e eram reconhecidos como os 30. E é claro que teve mais, depois lá em 2ª Crônica, o número era 37, e aí por diante. É claro que foi chegando mais gente no exército de Davi. Mas foram numerados 30 soldados de Davi. Agora, que interessante aqui, ó. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Becebe, filho de Itaqueome, o principal dos 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Então, esse brandiu, esse movimentou a sua espada. Era os valentes de Davi, movimentava a espada. E só esse valente Davi matou 800 homens. Um só. Então a conta aqui é 800 por 1. Pelo poder de Deus, ele matou 800 homens. Onde você entra nessa história? Eu já vi você passar tanta coisa nessa igreja, mas você passou. E hoje Deus vai te honrar por isso. O culto é sobre isso hoje. Sobre o que você já passou, que você não podia estar, mas você estava. Né? Você não podia ajudar, mas você ajudou. E hoje tem uma recompensa de Deus para você. Hoje Deus quer te honrar. Não diz que Deus honra a gente? Deus não mostra a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? Então, pelo poder de Deus, Deus deu os livramentos. Esse soldado aqui, só ele, matou lá 800 homens. Ele brandiu a espada. Né? Ele movimentou a sua espada. Hoje a espada é a Bíblia, e nós movimentamos a espada, não é mais guerra física. Nós movimentamos a espada quando nós confessamos a palavra de Deus. Não adianta você ter uma espada na bainha, não adianta nada, aquilo não funciona. Só para enfeite, mas quando você tira ela para lutar, que é você confessar a palavra de Deus no mundo espiritual. Cada vez que você confessa a palavra, fogo sai da sua boca e queima os demônios, os espíritos malignos.
quando você confessa a palavra de Deus, né? E só esse aqui, então era 800 por um, principal de cada 3 brandiu a lança contra 800 homens e feriu de uma vez. Então olha a qualidade dos servos de Davi, das pessoas que ajudavam Davi. Eles lutavam pelo reino. Davi tinha que chegar a Jerusalém para reinar. Então eles lutavam pelo reino. Quantas vezes eu vi, não me contaram, eu vi você lutar pelo ministério. Eu vi você se esforçar pelo ministério. Então ninguém me falou nada. Eu vi o seu esforço. Eu vi o seu sacrifício. Eu vi a sua vontade, o seu desejo, mesmo quando não podia. Mas você estava aqui, ajudando a obra de Deus. Então eu acredito que nessa noite Deus tem uma bênção especial para você. Não sou eu. Mas eu sei que Deus tem uma bênção especial para você. E eu não sei te revelar como, onde é, em que área é da sua vida, mas eu sei que você vai ser honrado nessa noite, vai ser honrada pelo seu trabalho na obra de Deus. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então Deus está te dando algo hoje que eu não tenho dimensão. Não sei o que pode acontecer com você, não sei falar para você o que pode acontecer, mas enquanto eu prego para você, dentro do meu espírito tem uma voz que Deus vai te honrar. Que Deus vai te abençoar. E aí um deles, né, eles foram treinados pelo Davi, um só matou 800 homens só com uma espada. Depois dele, o 9, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou, feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia, e o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para Eliezer, estava somente para tomar os despojos. Outro deles matou 300 homens dos filisteus. Ele lutou tanto que a espada ficou grudada na mão, saindo sangue da mão dele, ele apertar a espada. Ele lutou tanto que na hora de tirar a espada não saía, o sangue secou, né, na mão dele, a mão dele cheia de sangue por causa, não é porque ele foi ferido, por causa da luta dele. Quantas vezes eu vi você lutar nesse ministério? E hoje Deus vai te honrar por isso. Aleluia, Jesus. Eu vi você segurar a espada, mesmo saindo sangue, você segurando a sua espada, né? Como os valentes de Davi faziam. E eu quero que você vá pensando hoje no seu trabalho, o que você já passou na igreja, o que você já passou pelo ministério, porque aqui eles não estão lutando só pelo Davi, eles estão lutando pelo trono de Jerusalém. Eles querem ajudar o Davi chegar em Jerusalém, eles querem ajudar o rei a reinar em Jerusalém, né? Então é um texto de amizade. Davi tinha esses amigos porque ele plantou esses amigos, né? Quem planta, colhe. É um texto de amizade, é um texto de apoio, né? Davi foi apoiado por esses valentes, ele tinha um apoio. Então ninguém, irmão, faz a obra sozinho. Quantas vezes eu fui apoiado nesse trabalho? É por isso que hoje eu estou falando dessa palavra para você, uma palavra de gratidão. Quantas vezes eu fui apoiado nesse trabalho? Então hoje o que eu tenho no meu coração é uma palavra de gratidão, mas essa é minha gratidão como homem, mas Deus tem uma gratidão maior por você. Aleluia, Jesus. Eu falo da minha parte, tem a parte de Deus, né? Deus tem uma gratidão muito maior por você nesse trabalho. Então é um texto de gratidão, um texto de apoio, constantemente envolvidos em batalhas. Quantas vezes você foi envolvido em batalhas por causa do ministério? Tinha coisa que você não tinha nem nada a ver com aquilo, mas você estava envolvido na batalha. E por isso nós estamos aqui como igreja hoje, porque você não abandonou o ministério, porque você segurou a sua espada até sair sangue da mão. E saiba que quando eles estão nessa situação, Davi havia adulterado. Ainda tinha isso, Davi havia matado um homem, mas eles permaneceram ali com Davi, permaneceram até Davi cumprir o seu chamado lá em Jerusalém, até o trono de Deus ser posto lá em Jerusalém, estabelecido em Jerusalém, né? Eles lutaram por isso, pelo chamado, pelo ministério de Davi, até que o trono fosse estabelecido lá em Jerusalém. Quantas vezes você lutou nesse ministério?
Quantas vezes você se doou, você se deu no ministério? Você pensa que é fácil tirar parte do seu dinheiro para ajudar a igreja? Não é. Não é fácil. A gente tem um monte de conta para pagar, a gente tem um monte de responsabilidade que não acaba mais, né? Despesa com carro, é despesa com escola, é despesa com um monte de coisa, água, luz, feijão e tanta coisa, né? A gente tem despesa. E você tira parte do seu salário para ajudar a igreja, cumprindo o mandamento do Senhor. É por isso que hoje Deus vai te honrar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Por aquilo que você já fez na obra de Deus. Né? Então é um texto de apoio, um texto de amizade, é um texto que eles se envolveram em muitas batalhas, perigo por causa do Davi, defender o reino de Davi, o propósito, o chamado, e enfrentavam lá o gigante filisteu. Então eles mataram os gigantes também, não foi só Davi. Eles mataram o gigante também. Agora tudo por causa da obra do Senhor, porque o trono tem que ser estabelecido lá em Jerusalém. Então eles lutavam pelo Senhor. Quantas vezes você lutou pelo Senhor? Quantos perigos você já passou? Quantas batalhas você já enfrentou com um problema que nem era seu? Mas você continuou. Então Deus tem uma honra para você nessa noite. Glória a Deus. Aí ele fala aqui no versículo... Qual versículo que eu estou, irmão? No 10? O 11, então. Depois dele, Samar, filho de Agé, o aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia diante dos filisteus. Pôs Samar no meio daquele terreno e os defendeu. Feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Tinha um pedacinho de campo de lentilha lá pequenininho, os filisteus vinham tomar, Samar se colocou na frente, pegou a espada e derrotou os filisteus. Não deixou levar o seu campo de lentilha. Lentilha naquela época não tinha muito valor. O valor comercial era pequenininho. Luta por aquilo que é seu, mesmo que seja pequenininho, mas é seu. Defenda aquilo que é seu, mesmo que seja pequeno. É pequeno, mas é seu. Para muita gente não tem valor, mas é seu. Então, o campo de lentilha não tinha muito valor, mas ele defendeu. Ele falou, daqui os filisteus não vão levar nada, não deixe ninguém levar nada que é seu, mesmo que seja pequeno. Toma conta daquilo que é seu, mesmo que seja pequenininho, né? Parece que aparentemente não tem muito valor, mas toma conta daquilo que é seu, né? O 12, pôs Samar no meio daquele terreno e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também, desses 30 cabeças desceram no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa dos filisteus se acampara junto ao vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, que a fortaleza que era a caverna de Adulão era a fortaleza dele, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi está na caverna de Adulão, os filisteus estão lá em Belém, que é a terra do Davi, né, dos pais dele. Ele suspira. Ele falou assim, nossa, como eu estou com saudade de Belém. Como eu estou com saudade de tomar as águas de Belém. Ele deu um suspiro. Os soldados que estavam ao lado dele estavam tão atentos no Davi, na liderança dele, que eles ouviram. Ah, ele quer tomar água de Belém. Nós vamos lá pegar as águas de Belém. Saíram 3. Foram lá no acampamento do Filisteu, 30 quilômetros. De Adulão até lá. E entraram no meio do acampamento dos filisteus de noite. Se tem uma folha seca, eles pisam na folha seca, os filisteus acolhem, eles teriam morrido. Eles foram bem quietinhos, foram lá no poço, tiraram a água e trouxeram para Davi, para o seu líder. Eles estavam tão atentos. Quando Davi só suspirou, eles arriscaram a vida. Eles foram lá e eles trouxeram água para o Davi beber. O 15, suspirou Davi e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço, junto à porta de Belém, tomaram e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Porque ele disse assim, disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida, de maneira que não quis beber,
São essas coisas que fizeram os 3 valentes. E sabe o que Davi fez? Não quis beber água. Sabe o que ele fez com a água? Ele derramou perante o Senhor, porque ele simbolizava a vida dos valentes. Ele fez um sacrifício do Senhor. É esse voto que nós vamos fazer nessa. Nós vamos derramar essa água perante o Senhor, pelo seu sacrifício, pelas batalhas que você já enfrentou. Batalha que nem era sua, mas você enfrentou. Coisa que não tinha nada a ver com você, mas você enfrentou, você permaneceu. Então eu acredito que hoje Deus está dando uma bênção para você. Deus vai derramar uma bênção na sua vida que eu não sei de que maneira vai acontecer, não sei o que é, não sei como é, não sei que dia vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer algo na tua vida nessa noite. Aleluia. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. E aí ele não quis beber aquela água, ele derramou, ofereceu ao Senhor, né? No versículo no 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça dos 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30. E era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente, de Cabizel, grande em obras. Feriu ele heróis de Moabe, e desceu a uma cova, e nela matou um leão na neve. O soldado aqui de Davi, Benaia, desceu numa cova e matou um leão na... O que significa isso? Davi lutou com um leão no campo. Ele desceu lá na cova, que significa obstáculo. Para eles não virem obstáculo. Vamos matar o leão dentro da cova. Se ele não sair, a gente busca ele. Dentro da cova. E na neve, obstáculo, eles não viam o obstáculo. Quantos obstáculos eu vi você passar, você driblar, para você chegar até hoje nesse ministério na igreja? Quantos obstáculos você teve? Quantos leões na neve você teve que matar? Quantos leões na cova você teve que matar para chegar até o dia de hoje? E você não chegou, você não está aqui? Deus vai te honrar. Por isso, eu não teria condições de falar isso para você humanamente falando, porque eu não tenho honra para dar para você. Mas Deus tem honra para dar para você pelo seu trabalho. Então hoje a sua unção está sendo reconhecida por Deus. O seu trabalho está sendo reconhecido por Deus. Não sei de outro ministério. Chega um pastor famoso aqui, senta aqui, ele não pode viver isso que nós estamos vivendo. Ele não participou. Ele não lutou como você lutou. Ele não estava aqui quando você não podia, mas você estava. Você matou leão na cova. Não tinha obstáculo. Você driblou os obstáculos, você matou leão na neve. Não é que o leão encontrou você no campo e vocês lutaram, não. Na neve tinha muito mais obstáculo ainda. Mas esses leões foram mortos. E hoje Deus está te honrando por isso, né? O versículo 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benai o atacou com um cajado, arrancou da mão a lança e o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve entre os primeiros 3 valentes, era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram promovidos. Davi pegou aquele soldado e ele começou a fazer a guarda pessoal do rei Davi, da família dele. Foram promovidos. Deus está te dando uma promoção nessa noite. Agora eu não sei o que é. Né? Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está te dando a promoção e vai ser uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Deus está liberando algo para a sua vida nessa noite. Hoje está tendo uma noite de liberação para você nessa noite, e o culto é a respeito disso. Os valentes de Davi mataram gigantes, né? Mataram leões na neve, muito obstáculo, na cova muito obstáculo, mas eles venceram todos os obstáculos para que o trono fosse estabelecido lá em Jerusalém. Quantas vezes você lutou luta que não era sua? Você teve que lutar luta que não era sua, por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo, mas você está aqui. E hoje o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei.
o que Deus falou no seu coração, a dimensão que Deus falou no seu coração. A única coisa que eu posso dizer para você, e estou repetindo, é que Deus vai te honrar. Então, toma posse dessa palavra. Daqui a pouco vai ser dado um copinho de água para você. Nós vamos pôr um recipiente aqui, você vai derramar, simbolizando o seu sacrifício. Como Davi fez. Davi não bebeu a água daquele soldado. Ele falou, não posso fazer isso. Isso é o sangue de vocês. Isso é a vida de vocês, representa a vida de vocês. Então ele derramou como libação. Libação é uma oferta em forma líquida. Ele derramou como libação diante da presença de Deus. E eles foram promovidos, aqueles soldados, né? Deus vai te promover nessa noite. Deus vai te dar a vitória. Mas lembra, é por aquilo que você passou. E não foi pelos dias bons, não. É pelo dia mau. O dia mau que você não podia, mas você veio, você não, né? É pelo dia mau, não é pelo dia bom, não. É pelo dia mau. É pelas guerras, é pelas lutas que você lutou. Você lutou as guerras do Senhor. Que não era sua, mas então Deus está te honrando nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Irmão, vamos